Então, bom dia, professores, bom dia, alunos. Que bom, então, estarmos aí desenvolvendo essa atividade de forma remota. A gente pede desculpa aí pelo atraso, né? A gente está num processo de conhecimento das tecnologias também. Quero agradecer desde já a presença desses dois grandes professores aí sobre a Guerra do Contestado, né? Pessoas assim que estão debatendo, estão dialogando. É interessante esse momento porque a gente está trazendo direto das universidades, o que está sendo discutido nas universidades, para os alunos do ensino médio de uma forma bastante diferenciada. Então, é um momento bastante importante, é um momento bem crítico, né, para a questão da educação, mas também é um momento fantástico de conseguir unir ao mesmo tempo o conhecimento científico do conhecimento com os nossos alunos do ensino médio. Então, bom dia a todos e passando a palavra aí para o professor Silvano apresentar o professor Paulo. Eric, bom dia ao professor Paulo, bom dia ao professor Mafra, bom dia à diretora Ângela, bom dia a todos os alunos e as demais pessoas que estão nos assistindo. É uma honra muito grande poder participar dessa live, participar desse debate. É um momento especial que a gente está vivendo, um momento de pandemia, no assunto, vão se desdobrar sobre esse tema, que se por um lado nos restringe algumas situações, por exemplo, aquele contato direto que a gente tinha em sala de aula com os alunos, ficou mais restrito, mas por outro lado a gente tem a oportunidade de ampliar o debate da sala de aula, dialogando com especialistas, como é o caso do nosso querido professor Paulo Pinheiro Machado, que é professor titular do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina, é doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas, com pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense e na Universidade Autônoma de Barcelona. O professor tem um currículo grande na área do contestado, leciona no curso de graduação e no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de História do Brasil, com ênfase no período do Império e primeiras décadas da República, atuando na área da História Social do Campesinato, principalmente em pesquisas sobre colonização, terras, fronteiras agrícolas, fronteiras internacionais, revoluções federalistas e movimentos sociais rurais, como o Canudinho de Lages, que ocorreu em 1897, e a Guerra Sertaneja do Contestado, que é o tema da nossa live e também tema desse projeto interdisciplinar em Ciências Humanas que nós desenvolvemos no projeto no Colégio Valentim Gonçalves Ribeiro. Então, o professor Paulo Pinheiro Machado é autor de alguns livros, entre eles A Política de Colonização do Império, e este livro aqui, Lideranças do Contestado, que eu tive a oportunidade de participar do debate com o professor Paulo durante a minha graduação em Ciências Sociais em Canoinhas, o qual o professor Alexandre Tomporowski trouxe ele para um debate. Então, é um professor bem experiente, espero que a gente possa fazer uma boa reflexão. Desde já agradecemos o convite, professor, e espero aprender muito com o senhor. Obrigado pela sua participação, desde já. Bom, eu acho que é comigo agora, né? Bom dia. Só vou apresentar ali o professor Mafra e abrir para a professora Ângela também comentar algo sobre o nosso projeto aí desenvolvido na escola. O professor Mafra é grande amigo já, né, conhecido aí da minha graduação aí, fez parte da minha formação. É formado em História, com pós-graduação em Historiografia Brasileira pela Univale, Arquivos pela UFSC e mestrado pela Universidade do Contestado e Canoinhas. Professor aposentado da Rede Estadual de Ensino, na qual exerceu o cargo de professor, o diretor no colégio e inspetor escolar, foi secretário de Educação da Prefeitura de São Bento do Sul, é professor do curso de História da UNSD Campus Mafra,
Atualmente é presidente do Conselho de Políticas Culturais São Bento do Sul e escreveu as seguintes obras: História do Desenvolvimento da Indústria do Mobiliário, região de São Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre, Ginásio São Bento, 50 anos, Aconteceu nos Herbais, dissertação de mestrado, 100 anos da Guerra do Contestado, a participação de São Bento do Sul, História do Poder Legislativo de São Bento do Sul, Inovando para o Futuro, a trajetória de Oswaldo Zippers, e 100 anos da Sociedade Escolar de São Bento e os dois monges do sul do Brasil, 2019. Então, essas informações até do livro, né, do professor Mafra, que me apresentou com esses livros. Desde já fica o meu agradecimento. Se ficou alguma informação desatualizada, peço desculpa, o professor pode aproveitar também aí para comentar algo. Aí, desde já, eu agradeço pela participação, tanto do professor Paulo Pinheiro, quanto do professor Mafra. Ok? Passando daí a palavra para a professora Ângela fazer os seus comentários. Então, bom dia a todos. Está ouvindo, professor Eric? Bom dia. Ok, bom dia. Está ouvindo, professor Eric? Sim. Então, bom dia a todos. É um prazer poder participar dessa live, né? A respeito do contestado, como o professor Silvano brincava, né? Faz parte também da minha vida como historiadora, como professora de história, né? Então, é a minha área também. E é interessante o desenvolvimento desse projeto e dizer para vocês, alunos, que ele não é o primeiro, né? A gente iniciou o projeto do contestado já em 2011, depois passamos a fazer ele a cada 2 anos. No ano de 2019, desenvolvemos, junto com o professor Eric, um projeto para o ensino fundamental, os 9º anos do município, né, professor? E esse ano, então, durante a pandemia, surgiu a ideia de trazer o contestado por ter vários marcos, vários símbolos da Guerra do Contestado no nosso município, nas localidades onde nossos alunos moram, e poder propiciar para eles um campo de pesquisa nessas localidades. Então, o intuito desse projeto do contestado é fazer com que vocês, alunos, busquem esses marcos do contestado nas suas localidades, nos locais onde vocês moram, quais são os símbolos que lá existem, o que eles representam, né? Se é religiosidade, se é cura, se é fanatismo, a passagem dos monges, a questão das ferrovias, a disputa pelas terras, a exploração da erva mate nesse período, né? Então, são vários pontos que estão sendo discutidos nesse momento através desse projeto. Espero, assim, que todos participem, que todos possam desenvolver os seus trabalhos, as suas atividades, tirar as suas dúvidas, né, com esses professores maravilhosos, com uma carreira, assim, já brilhante, né, dentro da educação, e, no mais, assim, desejar uma boa live a todos, que todo mundo se cuide, né, continue se protegendo, e a escola, com certeza, alunos, está morrendo de saudade de todos vocês. Ok, obrigado, professora Ângela. Só lembrando os alunos, né, que podem fazendo comentários durante a fala dos professores, podem fazendo pergunta, e que depois vai haver um tempo aí para a gente estar colocando essas perguntas para os professores aí estarem esclarecendo. Então, é importante, além de assistir, também participar da live, tá? Fiquem bem à vontade para comentar, para falar algo, para questionar os professores. Então, professor Paulo Pinheiro, é com você, fique à vontade. Bom, bom dia, Eric. Queria primeiro agradecer pelo convite, né, e pela iniciativa, né, da Escola Valentim Gonçalves Ribeiro, né, pela iniciativa desse debate, mesmo sendo via conferência, né, teleconferência,
pelo menos tem a facilidade de nos aproximar, os que moram mais distantes, né? Mas o melhor mesmo seria estarmos aí na escola, né? Falando diretamente com vocês e com os estudantes, né? Eu fico sempre à disposição, né? Quando algumas escolas fazem eventos e me chamam, eu sempre dou um jeito de participar, porque eu acho que é uma atividade importante, né? Que a gente precisa realizar, né? Bom, queria também cumprimentar a professora Ângela, diretora da escola, aqui presente, professor Silvano, bom revê-lo, né? E também bom rever o professor Antônio Dias Mafra, né? Que é um notável pesquisador daquela região do Planalto Norte, da erva mate, do contestado, né? De todos os aspectos envolvidos ali no calor daquele território, né? Que é um território muito especial, né? Bom, normalmente, alguns alunos de ensino médio, aqueles que se preparam para o Enem ou se preparam para os vestibulares, né, sempre nos fazem uma pergunta que é de difícil resposta. A pergunta é assim: professor, qual foi a causa do movimento contestado? Né? Então, assim, isso sempre nos deixa baratinados, né? Porque quanto mais a gente vai conhecendo até os novos trabalhos que vão aparecendo, né, mais a gente vai vendo que não há uma única causa para o movimento contestado, né, e para a guerra e para o conflito que se seguiu, né. Eu vou falar indistintamente em guerra e em movimentos de contestado, né, porque eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a guerra, quando vem um exército, cerca a região, vem vaquianos, vem polícia, tudo, né? Então, é o conflito, são os combates. Outra coisa é o movimento social do contestado, que é aquilo que une as pessoas em torno dos redutos, das chamadas cidades santas, né? Em torno da sua religiosidade, da sua tradição cultural, né? Então, isso que a gente pode chamar de o movimento do contestado, né? Esse movimento, ele não estava pronto desde o início. Ele foi sendo construído ao longo do conflito, ao longo da própria guerra mesmo, né? Então, acho que essa é uma outra situação que nós vamos tentar trabalhar aqui, mesmo que resumidamente, né? O Eric me disse que eu tinha 25 minutos, então eu estou contando com esse tempo, né, para a minha fala aqui, né? Bom, eu acho que a gente pode agrupar, principalmente, 5 grupos ou 5 raízes de razões para o conflito do contestado, né? Vou tentar ser didático aqui nesse ponto, né? E ao longo, depois das falas, né, a gente vai aprofundando mais, né? Primeiro, a questão de limites entre Santa Catarina e o Paraná, né? Era uma questão que vinha lá desde o período colonial, antes mesmo do Paraná se emancipar de São Paulo, já era um problema de divisas entre São Paulo e Santa Catarina, né? Então, essa é uma primeira questão, né? Por que isso é importante? Porque isso criava instabilidade num grande território, né? Então, a gente tem pelo menos 3 bolsas, 3 territórios contestados. O primeiro território contestado, o mais conhecido, é aquele dos chamados Campos de Palmas, toda aquela região a oeste do Vale do Rio do Peixe, né? Onde era o antigo município de Palmas, né? Que era um território entre os rios Iguaçu e Uruguai, né? Então, esse é o grande território contestado. Esse também foi disputado pela Argentina, tem toda uma série de disputas em cima desse território, né? A partir de 1895, por arbitragem do presidente Cleveland, esse território ficou com o Brasil, né? Que é chamada a questão de Palmas ou questão de missões, como diziam os argentinos, né? Agora, existe um outro território contestado, que é aquele território entre União da Vitória e Canoinhas. Ali tem uma bolsa de uma espécie de saliência paranaense, né? Onde hoje os municípios de Irineópolis, né? Antiga Valões, né? Então, todo um território
a antiga Vila Nova do Timbó e o Vale do Rio Timbó, né? Então, todo o território entre União da Vitória até o Rio Paciência, um pouco antes de chegar em Canoinhas, era um território também ocupado por autoridades paranaenses, né? E disputado por Santa Catarina. Depois de Canoinhas, entre Canoinhas, né, e a região de São Bento do Sul, né, ali era o município paranaense de Rio Negro, que tinha Rio Negro das duas margens do rio, na margem norte e na margem sul, né? Depois, com o Acordo de Limites, em 1916, a parte sul do Rio Negro passou a pertencer a Santa Catarina. Mas até então, né, ela era município de Rio Negro. E todas as vilas ali criadas tinham sido criadas pelo Paraná, como Três Barras, Itaiópolis, Papanduva, né? Eram vilas paranaenses dentro de uma saliência paranaense. Então, eram esses os territórios contestados e havia uma grande disputa, né, pela nomeação de autoridades, delegados de polícia, juízes, professores, coletores de impostos, né, as autoridades, inclusive, de cartório, para fazer o registro civil e o registro de propriedades. Então, isso acabava interferindo na vida cotidiana das pessoas e criando uma grande instabilidade, né? A gente tem até um mais recente, um trabalho do Eloy Muchalovski, lá de Canoinhas, sobre a questão do Timbó e o conflito lá em 1904 e 1905, onde a própria Força Federal foi chamada. Então, assim, essa era uma tensão latente, né? Eu acho que esse é uma das 5 razões, né? A segundo grupo, vou dizer assim, né, para a gente entender mesmo, né, aquele povo do Planalto, e eu acho que aí o povo do Planalto tem sido mais amplo, né? Tanto o Planalto Norte, como o Planalto Central, como o Planalto Sul, né? É a tradição do monge João Maria, ou também chamada tradição de São João Maria, né? Desde o primeiro monge, né, o Agostini, o Giovanni Maria Agostini, o italiano, que andou pelo sul do Brasil e andou pelas outras partes da América também, né, até a América do Norte, né, e dos outros indivíduos que foram identificados como João Maria também pela população, né? E por boa parte dessa tradição, considerar que houve só um João Maria, um São João Maria, né? Como se fosse um único indivíduo, né? Os historiadores hoje já dizem que são diferentes indivíduos que assumiram esse papel, né? Inclusive porque João Maria continua aparecendo ainda para pessoas vivas, né? Que a gente conhece, né? Eu conheci gente mais nova que eu que viu João Maria, né? Tem gente que foi batizada por João Maria, né? Então, né, são outros indivíduos que assumiram, né, esse papel, e acho que muitas vezes é um papel atribuído pela comunidade e não reivindicado pelas pessoas, né? Algumas pessoas podem chegar assim, são pessoas exploradoras da fé do povo e tal, não necessariamente. Eu acho que são indivíduos, são andarilhos que tiveram essa marca, né, de ter essa identificação por parte da população, né? Então, a tradição do monge João Maria ela é muito importante, porque isso está ligado à religiosidade popular, a uma prática de noções de saúde, de comportamento, de uso de ervas, é um conjunto de saberes e de conhecimentos que são associados a essa tradição de São João Maria, né? E outras concentrações populacionais e pequenas vilas se criaram em torno da memória e de passagens de João Maria, né? Mesmo antes do contestado. Há um movimento do Canudinho de Lages, em 1897, há um movimento também dos monges do Pinheirinho, lá no Rio Grande do Sul, na região do Alto Vale do Taquari, que é uma outra passagem do monge, e há devotos de João Maria lá no Rio Grande do Sul, também muito fervorosos, né? Então, assim, o território de João Maria ele é bem mais amplo que o próprio contestado. Ele vai do Rio Grande do Sul até o sul de São Paulo, a região de Sorocaba, né? Isso no Brasil, né? Sem falar em outros lugares do mundo. Então, a tradição de São João Maria, ela deu um cimento
ela deu uma unidade, ela deu um lastro cultural para essas pessoas se reunirem nos redutos e nas cidades santas. Né? Esse seria, o João Maria seria o segundo ponto, né, dessas raízes do contestado. O terceiro ponto é a Revolução Federalista e a guerra violentíssima que se seguiu depois da Revolução Federalista, que foi entre 1893 e 1895. Né? Por que isso é importante? Porque a Revolução Federalista, ela é, na verdade, um conjunto de conflitos que se agrupou numa única guerra, muito semelhante a alguns aspectos do contestado. Né? No contestado, a gente vê várias guerras dentro da Guerra do Contestado, né? pela expansão territorial e por tudo que representou. Na Revolução Federalista, era a luta entre maragatos e chimangos, pelo poder regional, local, né? No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Nesses 3 estados existia o Partido Federalista. E o Partido Federalista até tinha uma mobilidade de lideranças entre esses estados, né? Porque essa estrada, esse caminho das tropas, ele era também um caminho de políticos, né? Que alguns se exilavam em outros estados, outros buscavam, né, apoio político fora. Então, os 3 estados do Sul, de certa forma, junto com o Uruguai, formavam um único território político. A gente precisa ter esse entendimento um pouco mais amplo, né, daquele período, porque hoje a gente pensa a política só dentro dos municípios e dos estados, né? Mas naquele período, quando o Gumercindo do Saraiva saía lá do Uruguai, ele mobilizava os seus aliados no Rio Grande do Sul, mobilizava os seus aliados em Santa Catarina e no Paraná também. Né? Gumercindo tomou Curitiba, né? Então isso não foi pouca coisa. Tomou todo o estado de Santa Catarina, isso também não foi pouca coisa. Né? Então, a guerra do federalista, ela desenvolveu também um conflito tão grande, que muitos, né, a professora Ângela disse que alguns alunos não estão acessando, né? A gente pode aguardar se há algum problema de conexão, né? Mas, assim, eu digo, no caso do federalismo, muitos camponeses, muitos ervateiros, peões, agregados, pequenos sitiantes do Planalto foram recrutados compulsoriamente para lutar tanto a favor do governo, né, como a favor dos federalistas, dos chamados maragatos. Né? Então, a população, uma experiência bélica. E uma experiência bélica, vocês estão me ouvindo bem? Ele cortou um pouquinho mas né? Daí ele já normalizou. Então tá. Então, assim, a guerra federalista... Consigo ouvir bem. Então tá. Legal. Então, assim, a guerra federalista deu uma experiência bélica para essa população sertaneja que foi muito importante. Né? Há alguns autores que dizem que, com o federalismo, né, os sertanejos aprenderam a fazer 2 coisas: a degola e o arrebanhamento de gado alheio. Né? Bom, eram coisas que aconteciam nas guerras do Sul, desde a época das guerras da independência platina, né? Da luta de Artigas, no Uruguai, dos farroupilhas no Rio Grande do Sul, de Rosas, na Argentina. A gente tem que entender que o contestado ele é muito fortemente influenciado por essa política platina, por essa política da bacia do Rio da Prata. Né? A hidrografia fazia com que toda essa região do Planalto tivesse muito mais ligações com Buenos Aires e com Montevidéu do que propriamente com o Rio de Janeiro. Né? Então, acho que para a gente tentar colocar essas coisas mais em profusão. Né? Veteranos maragatos da Guerra de 93, antigos federalistas, aderiram à causa do contestado mais tarde. Então, é muito importante a gente estudar o federalismo para entender o contestado. O 4º ponto é o coronelismo na região. Né? O coronelismo, com todo o seu pacote de mandonismo local, do poder pessoal dos grandes coronéis, dos grandes chefes políticos. Era assim que funcionava a política no início da República. Isso não era só em Santa Catarina, a gente sabe, lendo os livros de Jorge Amado, né, e de outros autores, a gente vai ver que a figura dos coronéis da Guarda Nacional
não eram coronéis do Exército e nem da Polícia, eles eram coronéis fazendeiros, né? Claro que a Guarda Nacional ela tinha sido criada no Império, mas era uma guarda de proprietários, né? E ela ainda entra na República existindo. Então, quando se chama de coronel da Guarda Nacional, normalmente a gente está se referindo a grandes fazendeiros. Major, coronel, capitão, normalmente esses cargos de oficiais da Guarda Nacional eram exercidos por grandes fazendeiros, grandes proprietários fundiários que dominavam a política. Dominavam a política não só sobre o controle sobre o eleitorado, que era frequentemente um eleitorado pequeno, urbano, né? Porque pela legislação daquela época só podiam votar homens alfabetizados, mulheres não votavam, né? E os analfabetos também não, portanto, era uma minoria da população que tinha acesso ao voto. Mas os coronéis tinham uma outra força, que era a capacidade de mobilizar homens em armas. Os seus peões e agregados eram mobilizados, né? Armados, era como se fosse uma força privada, né? Isso era uma força efetiva do coronelismo. Em Curitibanos, que é o epicentro, né, da luta política do contestado, dominava a política com mão de ferro o coronel Francisco Ferreira de Albuquerque, que é o antigo Maragato, tinha se convertido ao Partido Republicano em 1902, aliado de Vidal Ramos, né, então chefe político de Lages, que promoveu, né, portanto, a carreira, né, de Albuquerque. Albuquerque desloca do poder local o Henrique de Almeida, e depois vai ter a oposição do Henriquinho de Almeida, filho do antigo coronel, que era chefe político do município. Então, o coronelismo está também associado, ele trazia muitos conflitos também, né? Por quê? No caso da questão de limites, existiam vários coronéis paranaenses que tentavam grilar e registrar terras no território contestado em cartórios do Paraná. Então, aí há uma interpenetração entre a questão de terras, a questão de limites e a questão do coronelismo, né? Então, por exemplo, coronel Amazonas Marcondes, de União da Vitória, coronel Juca Pimpão e Domingos Soares, os coronéis Juca Pimpão e Domingos Soares, de Palmas, né? Coronel Leocádio Pacheco, aqui dessa região próxima de Rio. Olá, professor, está cortando o seu áudio, travou a tua imagem. Professor Paulo, a sua imagem travou e o áudio também. Deve ter dado algum problema, então, aí na... O professor Paulo vai ter que retomar o debate. Isso. Eric? Oi. O professor Paulo está reconectando já. Só enquanto... Consegui. Tá, enquanto o professor Paulo faz a reconexão dele com a internet, live acontece... Estão me ouvindo? Acontece bastante isso. Ok, agora... Estão me ouvindo? Agora já estamos te ouvindo, professor. Agora já estamos te ouvindo. Apressar aqui a minha parte, né, para abrir o debate, né? Então, eu falei, primeiro, da questão dos limites, segundo, da tradição de João Maria, terceiro, da Revolução Federalista, quarto, do coronelismo na região, né? E o coronelismo, acho que cortou um pouco, né? Isso, está cortando ainda, travando ainda um pouquinho. Era mais um fator de instabilidade. Agora, deu, né?
Eu não tenho muito o que fazer aqui, porque a minha conexão é um problema na hora. Agora deu? Ainda, Eu vou falar mais devagar para quando cortar não ficar mais problemático. Vou falar mais assim, devagar para quando cortar não ficar Ok, professor. Isso. Ok. O impacto da Estrada de Ferro São Paulo no leste-oeste, né, que transportes, né, na via diária e uma mudança do eixo econômico de toda Então, o impacto da ferrovia por si só já é grande do ponto de vista que ela causa. Tá, eu vou falando mais lentamente aqui, né? Então, eu acho que são esses os pontos, né, que eu queria lançar, né, para a gente para os colegas, enquanto tento uma reconexão aqui. Ok, professor. Nós aguardamos aí melhoria um pouco a reconexão. Enquanto nós aguardamos o professor retornar e continuar a sua reflexão, né? O professor Mafra quiser tocar, né, a linha de pensamento, né, a questão do contestado aí, estudado pelo professor, fique à vontade. Ok. Podemos começar? Está me ouvindo? Tá ok, tá perfeito. Pode? Está me ouvindo? Tá ok? Então tá bom, faço qualquer coisa você. Ok? Bem, o professor Paulo Pinheiro Machado é, logicamente, hoje a maior autoridade que nós temos em termos de contestado no estado de Santa Catarina, porque a nossa universidade, infelizmente, não tem mais curso de história, né? Então, ficou todo o suporte desses estudos estão na federal, né? Então, é muito importante realmente trazer esse personagem, porque, pelo que a gente conhece e sabe, eu considero ele hoje a maior autoridade em história de Santa Catarina. Então, é um prazer muito grande estar com você. Tá? Eu sabia que ele ia trabalhar coronelismo, que é a área dele, que ele ia trabalhar a guerra do contestado. Eu, como moro em São Bento, São Bento ficou um pouco fora do contestado, porque, não, isso aconteceu no Irani, mas eu defendo a tese de que o contestado teve um dos pontos agravantes dele foi justamente a colonização de São Bento. Por quê? Porque São Bento estava dentro do território pretendido pelo Paraná, que era a partir da Serra do Mar para o oeste. Então, todas as localidades que nós temos hoje, a partir de Campo Alegre, São Bento, Mafra, Rio Negrinho, toda essa região era área pretendida pelo Paraná. Por isso, região contestada. Quer dizer, Santa Catarina dizia isso aí é nosso e o Paraná dizia não, isso aqui é nosso, né? Nós tivemos aqui também, ele já falou sobre os coronéis, nós tivemos também coronéis aqui, né? Então, nós não estamos distantes assim do contestado, né? E eu abordei a minha tese, que eu defendi, é a questão da erva mate no contestado. Então, eu vou trabalhar um pouco essa parte, porque a erva mate é importante riqueza ainda hoje da nossa região, né? E nós tivemos aqui em São Bento uma das maiores fábricas de erva mate, não digo só do Brasil, mas da América Latina, né? A Companhia Industrial Catarinense, que tinha
filiais aqui em São Bento. E tinha também grandes empresários da erva mate, que moravam aqui, que trabalhavam aqui, que defendiam aqui. Então, nós vamos começar o seguinte: até 1749, Santa Catarina defendia os limites da ouvidoria, ou seja, pelo Rio São Francisco, Rio Negro e Rio Iguaçu. Portanto, tudo que ficasse abaixo desses limites era território catarinense. Mas nós sabemos que o Paraná entrou na região de Palmas. Ele tinha as grandes fazendas lá. E, com isso, o pessoal de Guarapuava... Então, a primeira grande invasão, digamos assim, paranaense foi a partir de Palmas. Eu brinquei com a invasão paranaense porque o Paraná, agora, depois de mais de 100 anos, eu estudei no Paraná. Eu sou filho de Universidade Paranaense. E todo o meu tempo de universidade, eu nunca ouvi falar no contestado no Paraná. Eles simplesmente ignoravam o fato. E agora, depois que os catarinenses fizeram vários estudos, levantaram várias questões, o Paraná está trabalhando, principalmente o Toporowski, ele levanta a questão, por exemplo, de que toda a questão do contestado, toda a guerra do contestado ocorreu no Paraná, não tinha nada de Santa Catarina lá. Então, esse é o ponto de vista que eles estão defendendo hoje. E eu defendo justamente que Santa Catarina, com essa fronteira, com esse limite, nós tivemos já a partir de 1853, quando o Paraná foi criado, nós tínhamos Joinville com alemães, né, e suíços, noruegueses, e toda aqueles grupos étnicos que criaram Joinville. E a partir de Joinville, eles começam então a entrar no Planalto. Isso por quê? Temos que dar uma voltinha lá para trás de novo. 1820, vem para a região de Morretes o Francisco Alzagaray. Esse Francisco Alzagaray vai ensinar aos paranaenses como é que se fabrica a erva mate para exportação, porque o grande centro produtor da erva mate era o Paraguai, né? E o Paraguai, logicamente, com todos os problemas que tinha lá dentro, encareciam muito a erva mate. Então, vamos procurar em outro local. E esse local foi justamente em Morretes. Morretes não tem erva mate. Então, eles vinham buscar aonde? Vinham buscar no Planalto. Planalto de Curitiba e Campo Alegre, Planalto de Santa Catarina, né? E em 1835, o Paraná já tinha 35 fábricas de erva mate, 35 engenhos, né? Em 1853, quando o Paraná se separa de São Paulo, a criação da província, já tinham 90 engenhos, sendo que 47 na região litorânea e 29 em Curitiba. Então, já se formou um centro econômico muito forte. Temos que lembrar que foram os ervateiros que bancaram a independência do Paraná, né? Não foi os fazendeiros. Os fazendeiros eram muito mais acomodados, né? Mas ativistas políticos realmente eram os ervateiros que viajavam pelo mundo para vender erva mate. E aí, quando São Bento inicia Joinville inicia a construção da Estrada Dona Francisca, já vem os primeiros alertas do Paraná. Opa, eles vão entrar no nosso território. Objetivo final, Rio Negro. O Paraná defende que a Dona Francisca tem que subir para Curitiba, ou seja, a partir de Campo Alegre, direcionar para Curitiba. Mas aí eles também viram que era um tiro no pé, porque se levassem para Curitiba, ia abrir um caminho muito fácil de transportar a erva mate do Paraná para o Porto de São Francisco.
e era isso que eles não queriam, né? Então, por isso eles desviaram para Rio Negro, e aí, então, passou por São Bento. E São Bento é colonizado basicamente por alemães, mas não alemães do reino, como nós chamamos, alemães da Alemanha, mas alemães da região da Tchecoslováquia, da Boêmia, na época ainda a região da Bavária era independente. Então, são poucos aqui em São Bento que nós encontramos com alemães do Bismarck, alemães do reino. Né? E aqui em São Bento, quando começaram a colonização, o produto básico foi a erva mate. E aí nós começamos a desviar a erva mate que o Paraná levava para Curitiba, para o Porto de São Francisco. E aí começam, então, os atritos. Eles colocam um posto fiscal na região ali de Campo Alegre, né? Depois colocam um posto fiscal em Rio Negrinho, Rio Preto, né? Colocam um posto fiscal no Rio da Lança, e neste livro eu tenho aqui, muito bem representado, a morte de um colono de São Bento, que ocorreu no confronto entre colonos de São Bento com o Paraná, com a polícia do Rio Negro. Esse processo, inclusive, está lá no Fórum do Rio Negro. Eu fui ver, poxa, interessante. Já existia um conflito bélico bem antes, isso aí era 1800 e pouco ainda, né? Então já estava havendo mortes aqui na fronteira. Nós tivemos problema na região o Paulo fala bastante desse assunto, que é a expulsão dos policiais de Rio Preto, do posto fiscal de Rio Preto, onde o Aleixo Gonçalves, fazendeiro aqui da região de Mafra, e também com interesse em São Bento, o Aleixo reúne, então, um número grande de colonos e expulsam, então, os paranaenses daqui. Então, essa região começa a ter conflitos localizados, né? Desde a região de Campo Alegre, nós tivemos conflito localizado em Fragosos, na fronteira fronteira entre Paraná e Santa Catarina. Nós tivemos, então, a questão do Rio Preto, e lá nós tivemos, então, além do Aleixo, que era um dos coronéis da região, nós tivemos um outro coronel que teve suas cargas de erva mate presa, o Bernardo Ozin, chamado popularmente de Coronel Bernardo Ozin, que transportava erva mate da região de Canoinhas, especificamente Marcílio Dias, onde essas terras ali foram vendidas para o Bernardo Ozin, para o Abdão Batista, que era um dos donos da Companhia Industrial Catarinense. Foi vendido terras ali para o Wolfgang Ammon. Então, muitos pessoal de Joinville estavam nas terras contestadas. O professor, chamado professor Gilberto, ele disse que ele gostaria de ter a confirmação, porque ele viu uma arma, uma mouse, usada pelos caboclos. Isso aí eu não sei se o professor Paulo já ouviu falar, mas se estava sendo usado o mouse na Guerra do Contestado, é sinal de que tinha equipamento bélico alemão no meio da caboclada. Isso aí precisamos ver, que são detalhes interessantes, né? Mas o Nilson Tomé, na último encontro que nós tivemos, ele já meio baleado, meio baqueando, ele disse: a Guerra do Contestado ainda tem um detalhe que nós não trabalhamos quase, é a questão dos coronéis, as influências de quem incendiou, de quem colocou esses coitados, os nossos caboclos, meus parentes, inclusive, né? Eu sou de Canoinhas, né? Então, eu estudei no Colégio Santa Cruz, em cima do morro. Do lado de onde eu estudei, tinha o cemitério, ali houve confronto, ali houve conflito. Então, a gente era aluno do colégio e sabia, conhecia a Guerra do Contestado,
mas os parentes não falavam muito. Eles tinham vergonha, eles tinham pejo de ter sido acusados de jagunço, descendentes de jagunço, filho de jagunço. Né? Por outro lado, claro, a gente tem também, o Paulo falou da Revolução Federalista, é lembrar que um dos líderes de Araquari era o meu bisavô. Né? Era federalista, amigo do Abdão Batista, dessa turma toda, que depois vieram para São Bento. E também queria lembrar que São Bento se tornou capital de Santa Catarina. Quando foi tomado Florianópolis, né, pelas tropas federalistas, o general Argolo proclama São Bento capital oficial de Santa Catarina. Estava aqui todo o secretariado, o Cílio Luz, Felipe Schmidt, e todo esse pessoal estava aqui em São Bento. Né? Então, nós temos essa participação, quer dizer, meu objetivo é justamente mostrar que São Bento não ficou de fora do contestado. Nós fomos pelas laterais, mas temos a questão econômica que foi muito forte, porque a erva mate representava praticamente o modo de vida desse caboclo. Ele preparava no sistema bem tradicional, né, no carijo, né, fazendo a erva mate dele para vender. Vender para quem? Para os tropeiros, vender para a região. Aí vem a Companhia Industrial Catarinense e simplesmente consegue do governo federal autorização de exploração por 20 anos de todos os ervais, os ervais que não tinham propriedade, né? Eram áreas do governo. Como era uma região contestada, Santa Catarina não reconhecia ainda, na época, os documentos do Paraná, e vice-versa. Então, praticamente, eles tinham autorização de extrair erva mate em todo o território. E aí que eu coloco que um dos grandes fatores do desemprego desse pessoal, da fonte de renda deles, que era a erva mate, eles perderam, mas não perderam para o Paraná, não perderam perderam para uma empresa particular, uma das maiores fábricas de erva mate do Brasil, e que tinha as filiais aqui em São Bento. Ainda hoje, quando alguém passa vindo de Mafra para Joinville, antes de chegar no viaduto de São Bento, na BR, vai encontrar um chaminé solo à direita, vindo de Mafra, é um chaminé do lado da estrada. Isso ali era a fábrica da Companhia Industrial Catarinense, que funcionava ali naquela região. Né? Nós tínhamos mais outras fábricas em Lençol, na região ali de Cruzeiro. Então, a erva mate era muito representativa. No meu trabalho que eu fiz na década de 90 ainda, sobre a indústria do mobiliário de São Bento, eu coloquei com todas as letras, né? São Bento aprendeu a fazer móvel depois que fez a carroça. São Bento aprendeu a fazer móvel depois que fez a barrica. Porque essa era a grande indústria da época, a indústria ervateira, né? E que transformou o colono no ervateiro. Porque as nossas terras em São Bento não são terras muito boas. E são lotes pequenos. Se não fosse a erva mate, o pessoal teria mais dificuldade. E quando abriu, a partir de 1917, a região do Contestado, você vai encontrar São Bentense fazendo erva mate lá em Porto União, lá em Timbó Grande, lá no Paula Pereira, em tudo quanto é canto, tem São Bentense indo para lá. Então, a erva mate, para mim, é um fator importantíssimo do Contestado, e principalmente por causa da questão das terras. E eu coloco aqui o Aleixo Gonçalves, anunciava nos jornais de São Bento, no jornal de Joinville, que não aceitava as invasões nas suas terras. E as suas terras, sabe onde é que estavam? Bem pertinho de vocês. É a região ali entre Papanduva, Major Vieira, Monte Castelo. Eram as terras do Aleixo Gonçalves.
principalmente mais para o lado de Major Vieira ainda. E que a Lambert encampou, colocou como seu território. A questão da Lambert também é muito interessante, né? O pessoal também fala muito da Lambert, mas a Lambert comprou muitas terras. Então, também merece um estudo especial. Então, com relação à participação de São Bento na Guerra do Contestado, seriam esses os tópicos principais. Eu deixo o Paulo para terminar a parte dele, depois nós vamos debater. Feito? Ok, professor, obrigado. Então, professor Paulo, fique à vontade para continuar aí a sua análise, né, referente ao contestado. Bom, eu estava já olhando aqui no chat, tem algumas perguntas de estudantes, né, principalmente sobre os monges, né? Então, acho que eu vou entrar um pouco nisso, né, e continuar comentando alguns assuntos, e outros assuntos, inclusive também esses importantes aí levantados pelo professor Mafra, né? Bom, sobre os monges, né? Tem um aluno assim que perguntou como fazer para identificar os monges que fazem parte do contexto do contestado. Todos eles foram instigadores do movimento? Não foram instigadores, né? O que a gente pode dizer? É que os sertanejos, eles foram chamados de rebelde pelo governo, mas eles não se viam como rebeldes no começo da guerra. Eles simplesmente começaram a ser atacados e não sabiam por que estavam sendo atacados, né? A primeira concentração grande em torno do monge José Maria, aí não é o João Maria, né? Porque o João Maria não aparece na época da guerra, certo? O importante é a gente dizer para os alunos, precisam saber disso. Uma coisa é a tradição do monge João Maria, que é antes da guerra e continua depois da guerra, certo? Outra coisa é o José Maria. O José Maria, todos sabiam que ele não era o João Maria, né? Não havia confusão entre os dois, né? Era um outro indivíduo. O José Maria, ele anda por Palmas e ele aparece em Campos Novos em 1911. E lá ele ficou muito famoso porque ele curou a esposa de um fazendeiro da região, o fazendeiro Francisco de Almeida. A esposa dele tinha a doença sagrada, que chamavam na época, que ela tinha epilepsia, né? Então ela tinha ataques de convulsão com muita frequência. José Maria fez alguns chás e funcionou. A mulher não teve mais nenhum tipo de problema depois, né? Pelo menos foi essa a notícia que correu pelo Planalto, né? E em pouco tempo, essa fazenda que ficava na região do Espinilho, no norte de Campos Novos, né, quase divisa com curitibanos na época, os dois municípios faziam fronteira, né? Correu muita gente para essa fazenda para fazer consultas com José Maria. José Maria era um curandeiro, né? Usava muitas ervas, ele tinha uma espécie de uma farmácia de ervas, né? E de chás, e conhecia as propriedades terapêuticas, né? Tinha muitos dessas ervas, até hoje são usadas pela medicina, e hoje até a pesquisa científica acompanha melhor isso, né? O fato é que ele era um conhecedor, né, dessas artes, né, e foi em torno dele mantendo uma concentração muito grande de pessoas. O coronel, que era fazendeiro, né, que teve a esposa curada, o coronel Francisco de Almeida, ele diz, a uma certa altura, lá em maio de 1912, ele diz que tinha que matar uma res por dia para alimentar as pessoas que procuravam a fazenda para fazer consultas com José Maria. Então, era um movimento, uma res alimenta bastante gente, né? Quer dizer, mesmo sendo um boi meio magrinho, né? Mesmo assim, dá para fazer um grande de um churrascão, né? Então, vocês podem imaginar o tamanho desse movimento. Quando os festeiros de curitibanos, que era, ali no caso, era o Eusébio Ferreira dos Santos,
né? O Chico Ventura, né? O Praxedes Gomes Damasceno, né? E chamam e convidam José Maria para participar da festa de Bom Jesus em Taquarussu, né? Em Taquarussu se forma uma concentração enorme, além daquela que já era grande, que ia todo o mês de agosto, no meio de agosto, né, de todos os anos, para a festa de Bom Jesus, foi maior ainda porque sabia-se da presença do monge curandeiro, né, do José Maria. Então, isso fez com que aumentasse a concentração. Só que Taquarussu ficava no município de Curitibanos. E um dos inimigos do prefeito de Curitibanos, né, o prefeito de Curitibanos, eu já tinha falado antes, era o coronel Albuquerque, né? Um dos inimigos políticos locais era o coronel Henriquinho de Almeida, que era primo daquele ali de Campos Novos, do Francisco de Almeida. Então, quando há uma concentração em Taquarussu, o coronel Albuquerque imagina que aquele monte de gente que está indo para Taquarussu pode ser usado politicamente por seu adversário local, o Henriquinho, contra o Albuquerque, né? Então, essa é a conspiração na cabeça do coronel, certo? Os coronéis eram muito desconfiados do seu poder e muito zelosos, né, da manutenção do seu poder local, né? Por isso que tem todo esse conflito. Então, assim, tem vários episódios detalhados sobre isso, né? Mas, resumindo, o coronel Albuquerque manda chamar uma volante da polícia de Florianópolis, vem 30 praças, né, do Regimento de Segurança, para atacar a concentração de Taquarussu, que é chamada uma concentração já de fanáticos e monarquistas. Ele usa esses dois nomes para denominar os sertanejos, né? Por causa de um certo fervor religioso que existia, também era uma festa religiosa, a festa de Bom Jesus, né? E isso vai ser atribuído aos sertanejos, né? Essa pecha do fanatismo, né? Ela é uma invenção das autoridades policiais, das autoridades militares e da própria imprensa para justificar a repressão a esse grupo de sertanejos que estava simplesmente se encontrando por uma festa, né? E estavam em curas, não existia nenhum plano de ataque, nada, né, em relação ao Albuquerque. Inclusive, na minha pesquisa, eu vi que tinha vários clientes, gente que era da confiança do coronel Albuquerque, que também estava em Taquarussu. Não eram só os clientes e os agregados do coronel Henriquinho de Almeida. Tinham dos dois grupos lá embaralhados, misturados em Taquarussu, né? Mas o coronelismo movimenta os mecanismos do Estado. O governador, ele devia uma fidelidade, uma reciprocidade para os outros coronéis do interior. E o Vidal Ramos, na época, manda a força, né, para atacar Taquarussu. José Maria evita o conflito, desarma, desmobiliza a concentração de Taquarussu e vai com um grupo pequeno em direção ao oeste, atravessa o Rio do Peixe e vai para a região do Banhado Grande do Irani, um território que era administrado pelo Paraná, território contestado, né? Taquarussu não era um território contestado, Taquarussu era território de Santa Catarina mesmo, né? Não era, naquela altura, não era reivindicada pelo Paraná. Tinha sido até no passado, mas ali não era mais, né? Então, por conta disso, o que acontece é que lá no Irani, quem vai atacar é a polícia do Paraná, suspeitando que o grupo de José Maria estivesse a serviço das autoridades catarinenses para criar confusão na região contestada, já que Santa Catarina tinha uma sentença no STF a seu favor para ganhar aquele território, né? E uma confusão ali obrigaria o emprego da tropa federal, que podia viabilizar a execução da sentença de limites em favor de Santa Catarina. Então, assim, muito preventivamente, a polícia do Paraná resolve agir com energia e rapidez. E é esse o desastre que acontece, né? Quando acontece a expedição do capitão João Galberto Gomes de Sá, coronel João Galberto Gomes de Sá, contra o povoado do Irani. E ali morre o monge, morre o coronel, e morrem 21 soldados e sertanejos, né? É um combate rápido, né? Mas é um combate do Irani, em 22
de outubro de 1912 marca o início da Guerra do Contestado, né? Teve esse nome porque realmente o primeiro combate aconteceu em território contestado, no Irani mesmo, né? Depois há um segundo Taquarussu, passa um ano, né? Passa um pouco mais de um ano até, e aí começam a relatar os sonhos da menina Teodora, né? Que é neta do Eusébio Ferreira dos Santos, um dos festeiros do ano anterior de Taquarussu. Teodora começa a dizer que José Maria aparecia para ela em sonhos e ordenava que as pessoas voltassem a se encontrar em Taquarussu. Aí esse segundo Taquarussu é bem diferente do primeiro. Esse segundo Taquarussu é no mesmo território, é a mesma vila, né, que vai crescer, vai inchar até, vai ter várias casas, mais de 400 habitantes, né? Esse segundo Taquarussu, ele já é planejado por Eusébio e por outros velhos ali, a dona Querubina também, esposa do Eusébio, como uma espécie de Nova Jerusalém, como uma cidade da justiça e do bem-estar, como uma invenção. Ali já tem um pouco, é a primeira cidade santa a ser montada, ainda só em dezembro de 1913. Então, aí o movimento do contestado vai ganhando desenho, né? Vai se institucionalizando as formas, os grupos de pares de França, né? Uma organização do reduto, um reduto que tinha regras muito rígidas, relações comunitárias muito fortes, né? Uma troca de bens e de alimentos, né? Um acesso de todos aos recursos de subsistência. Tinha até aquela fala de José Maria, que dizia que quem tem mói, quem não tem também mói. E, no fim, todos ficam iguais, né? Quem tem mói é moer o milho no pilão, né? Então, quem tem, vai comer. Mas quem não tem, também vai comer, né? E, no final, todos ficam iguais. Ou seja, a ideia de partilhar os recursos, de ter uma vida comunitária forte, né? É uma recriação que eles fazem, eles criam uma economia pelada, uma economia dos redutos, né? A partir dessas relações comunitárias. Claro que isso não pôde se desenvolver muito, porque logo eles passaram a ser atacados, muito em breve, né? Então, os sertanejos, eles não se rebelaram e nem se insurgiram, eles simplesmente foram promovendo as suas reuniões, as suas concentrações e passaram a ser atacados. Foram atacados em Taquarussu, foram atacados no Irani, depois foram novamente atacados em Taquarussu, foram atacados em Caraguatá, e a partir do segundo semestre de 1914 é que os sertanejos passam a atacar. Aí sim, aí o conflito cresce em todo o território do Planalto, né? Deixa de ser só desse eixo principal, onde o município de Monte Carlo faz parte, né? Ou seja, deixa de ser só aquele eixo de Taquarussu, Perdizes, né? Entre Campos Novos e Curitibanos, e passa a crescer por todo o Planalto. Ao norte, vai atingir as regiões de Canoinhas, de Rio Negro, Itaiópolis, Papanduva, Três Barras, vai para a região de Valões, vai chegar perto de União da Vitória. Para o sul, vai para Campos Novos, vai para Lages, Capão Alto, né? Toda aquela região até próxima da divisa com o Rio Grande do Sul, né? Metade do município de Lages é tomado pelos sertanejos. Então, há uma expansão rebelde no segundo semestre de 1914, né? E depois vem a expedição do Exército, que vai começar a apertar eles, né, pelas 4 colunas, né? Coluna Norte, Sul, Leste, Oeste. O Exército vai começar a apertar o cerco, diminuir o abastecimento e escassear os recursos, né? Então, assim, resumidamente, né, eu quis assim, dar um desenho, né, mais episódico, né, da guerra, para a gente ter uma noção, né? A guerra ela é muito longa. Ela começa em 1912, tem uma parada de um ano em silêncio, mas é um silêncio onde as coisas estão acontecendo, né? Porque as pessoas estão esperando pela volta do monge, ou por sinais da volta do monge José Maria, né? Depois de morto, José Maria ele é quase que santificado pelos sertanejos,
coisa que não faziam em vida com José Maria. Vão fazer com ele depois de morto. Então, depois de morto, ele é quase que ligado à tradição de João Maria, como se fosse um irmão de João Maria mesmo, né? Embora em vida, José Maria nunca tenha dito isso, que tinha sido o irmão de João Maria, né? Tem outros João Marias, né? O primeiro João Maria andou pelo Planalto entre 1844 e 1853. Então, foi muito longe da guerra. Ele acompanhava a estrada das tropas, né? Ele era um penitente, ele apontava as fontes de água, que depois se chamaram de águas santas, ou águas do monge, né? Depois dele, nos anos 90, tem dois indivíduos que são identificados como João Maria. Um que é interpelado pelo frei Rogério Milhaus, no interior de Lages, né? Que ele dizia que era um homem velho já, né? O Rogério faz uma descrição física sumária do João Maria, dizia que era um homem velho, né? Esse é um João Maria, provavelmente esse é da foto mais famosa, aquele que aparece de pé ou sentado com uma panelinha do lado, num galpão, assim, né? Esse parece que é o João Maria dos anos 90, né? Mas tem uma outra descrição, ainda nos anos 90, de um médico que acompanhou a coluna do Maragato, do Gumercindo Saraiva, é o médico Ângelo Dourado. Ele diz que quando estavam voltando do Paraná para o Rio Grande do Sul, eles passam pelos Campos de Palmas, e ali ele diz, olha, estamos no território do monge. E ontem ele visitou o nosso acampamento. Ele diz que o João Maria era um homem moço. Ele fala que era um moço. Então, a descrição física que ele faz do João Maria é bem diferente daquela do frei Rogério Milhaus, que foi um ano antes, e que chamava de um homem velho, né? Então, é muito possível que nos anos 90, já pelo menos dois indivíduos diferentes, né, tinham, né, essa descrição física diferente e tinham essa identificação com João Maria, né? Então, cada vez mais aparecem, né, mais João Marias, né? O Euclides Filipe, de Curitibanos, né, que era um topógrafo, um pesquisador muito cuidadoso, ele identificou pelo menos 5 indivíduos como João Maria, diferentes 5 indivíduos, né? Fora o José Maria, que aparece na Guerra do Contestado, né? Então, assim, mas para a tradição cabocla, né, só existiu um João Maria, que é o São João Maria, que é um indivíduo que vive encantado no Morro do Taió, né, como se estivesse encantado, como se estivesse lá dormindo, sono, né, que ele tem só 200 anos. Mas como é um personagem bíblico, ele pode viver uns 900 anos, né? Então, aí tem uma parte mágica da coisa. Ok. Ok, professor. Algumas perguntas aqui direcionadas. As perguntas que foram referentes ao monge, eu já fui colocando, né, de acordo com o que o professor já estava falando dos monges, as perguntas que eu consegui identificar aqui já foram aparecendo. Teve uma primeira pergunta aqui que acho que até o professor Mafra já respondeu de forma automática, que é o que levou os outros países não conseguirem conquistar ou se intrometer na área do contestado em questões territoriais, né? Até o professor Mafra já tinha comentado alguma coisa, que como a gente ainda está conhecendo o contestado, está estudando, está aparecendo novos horizontes sobre esse tema, ainda existe a possibilidade, de acordo com alguns achados, de ter intromissão, sim, de outros países nesse conflito, né, professor? Gostaria de comentar alguma coisa a mais aqui sobre isso? Bem, nós temos que lembrar, né, o professor frisou bastante isso ali, a região de Palmas, ela era uma região pretendida pela Argentina. Não podemos esquecer que incorporamos o território para o Brasil e depois
depois que tínhamos incorporado ao Brasil, aí vem a questão do Paraná, que queria a região. Mas eu estive fazendo alguns estudos, algumas andanças no extremo oeste, e a gente estranha bastante a ocupação territorial por parte dos argentinos nessa região. Então, não vamos afirmar, mas fica como objeto de pesquisa, né, a influência argentina na região, São Carlos, Palma-Sola, e várias outras localidades já existentes, e essa possibilidade de haver também contribuição externa na Guerra do Contestado, tanto por parte da Argentina como por parte, talvez, da própria Alemanha, né? Então, é mais um objeto de pesquisa, né, professor Paulo? O contestado já tem várias ramificações, é um verdadeiro coronavírus, porque para todo lado sai sai alguma coisa, e ainda podemos incluir mais, quer dizer, o contestado vai dar muito ainda. Podem continuar trabalhando nele, que é muito bonito, tá? Muito, muito bem. Temos muitas suposições reais, a gente já tem consolidado, né? Então, não sei. Há essa possibilidade, sim, tem professores que estão fazendo a pesquisa, né? A influência da Alemanha no conflito contestado. Nós temos certeza absoluta, isso até, que o coronel Bernardo Ozen, que tinha comércio em São Bento, montou a Vila de Marcílio Dias, né? O coronel Bernardo Ozen, uma das suas especialidades era a venda de armas. Então, e como ele estava sendo prejudicado pelo contestado, né, por causa da erva mate, pode ser que ele também, então, é outro objeto que nós temos que levar em consideração, né? Não sei se era isso, né? Obrigado, professor Mafra e professor Paulo Pinheiro. Eu só queria, para a gente, como nós temos aí já um bom tempo de debate e um conjunto de perguntas dos alunos, só para nós organizar as perguntas deles no sentido de procurar fazer algumas reflexões, já pensando também tanto no retorno para os alunos, quanto do ponto de vista da organização para considerações finais. Isso. Então, pelo que eu pude... Eu estou vendo aqui, eu posso agrupar algumas perguntas sobre as mulheres do contestado, que eu estou vendo que tem várias perguntas sobre as mulheres. Eu fiz, professor, se me permite, eu fiz um agrupamento em 4 questões. Me parece que tem um conjunto de questões que se refere ao monge, que é o caso ali da pergunta do Josué, como fazer para identificar os monges que fazem parte do contexto, que o professor já explicou. A Maria Eduardo, quantos monges tiveram influência sobre a Guerra do Contestado. O Vitor Augusto, quais elementos de identificação e diferenciação da passagem dos monges. E o Wellington, Torquato, em relação aos monges, se houve usurpadores. Então, tem um conjunto de perguntas que é referente ao monge, que acredito que, inclusive, o professor já respondeu muito bem, mas talvez possa até fazer mais algum comentário. Tem um outro conjunto de perguntas que se refere às mulheres. Então, o Marcel perguntou sobre a Maria Rosa e Chica Pelega, que são mulheres importantes no contestado e tem curiosidade para saber um pouco mais sobre elas. A Gabriele de Lima, qual das mulheres foram referência na Guerra do Contestado? E a Maria Eduarda Rodrigues, que perguntou se Maria Rosa foi uma das líderes da Guerra do Contestado, se ela teve uma grande influência. Então, um conjunto de perguntas sobre o monge, outras sobre as mulheres. Eu identifiquei aqui um conjunto de perguntas que seriam mais, talvez, relacionadas às causas do contestado, que é o caso da pergunta do Samuel de Lima, por que a guerra e a região onde ela ocorreu receberam esse nome do contestado, da Julie Dufek Simões, que perguntou se a influência da chegada da Brasil Company Railway no desenvolvimento da Guerra do Contestado, então qual foi a influência dela. E, por fim, um bloco de perguntas que me parece que tem a ver com a atualidade, que a Mayumi Eduarda pergunta o que contestamos atualmente e se hoje em dia ainda existem lutas do contestado, e a Thaisa Rodrigues Green pergunta se atualmente em Monte Castelo se encontra algum marco específico do contestado. Então, na minha
contribuição aqui, acredito que vocês poderiam se organizar para responder por blocos. Atualidade, mulheres, monge e causas. Acredito que talvez até do monge já tenha sido respondidas, mas vocês fiquem à vontade. Nós publicamos uma obra mais esclarecedora, né? Os dois monges. Eles me perguntaram, professor, mas por que dois monges? É que com as últimas pesquisas realizadas pelo Alexander Kausburg, né, descobrindo o roteiro do monge pelos Andes, pela América do Norte, né, e o fim, né, nos Estados Unidos. Então, eu resolvi fazer um comparativo, uma separação entre o João Maria de Agostini e o João Maria de Jesus, porque realmente o que mais a gente vê é essa foto, né? É a foto do professor Paulo já falou, é a mais comum. Esse outro aqui, vocês dificilmente vão encontrar ainda, mas ela vai começar a aparecer com mais frequência, porque esse é o verdadeiro monge. Olha o traje dele, ó. O traje religioso, né? Não é. O outro está com traje civil. Então já mostra que existe um diferencial entre os dois. Mas aí eu faço toda uma leitura mostrando então a santidade do primeiro, que foi incorporada pelos outros que vieram, onde nós temos bem mais de meia dúzia, né? Onde fala-se mais de 20 monges. Nós tínhamos até em Mafra um monge, o chamado monge do Bituva, que, segundo alguns, foi assassinado em Rio Negro. Então, eu não coloquei o José Maria de propósito, porque eu considero ele muito mais um curandeiro e que foi santificado, mas ele não veio com essa proposta, né? Ele veio, ele era um bom curador, conhecia bem as ervas, tinha inclusive um receituário, tinha inclusive uma espécie de uma farmácia particular, né? Mas esses são os monges, os que têm a questão da fé, a questão do ensino religioso, a questão da previsões, né, que pode acontecer. Então, esse trabalho separando. Então, eu separei os monges, os dois monges, dos demais, que eu não considero monge, mas considero sim, foram transformados em monge, né? Tem a questão religiosa aqui, em que nós até provocamos, né? O pessoal chama de santo, mas quem seria o santo? Quem seria o santo seria este, pela formação religiosa, pelo modo de vida, aqueles conceitos católicos de santidade, seria o primeiro. Então, a gente faz mais ou menos esse levantamento para o pessoal poder identificar os três monges, quem era o verdadeiro monge, qual era o primeiro monge. Então, esse é o meu trabalho, o meu ponto de vista. Tá? O da Maria Rosa e Chica Pelega eu deixo para o professor Paulo, porque ele conhece bem essa questão. Né? Bom, eu acho que existe já hoje um crescente número, né, de trabalhos sobre o contestado, mas ainda muito poucos se centraram nas figuras femininas, né? Além, claro, do estudo que já se fazia das virgens, né? Que é o caso da Teodora, do primeiro, da verdade, do segundo Taquarussu, né? A menina que tinha, na época, 11 anos de idade, neta de Eusébio e Querubina, né? E em torno dela, em torno dos sonhos relatados por ela tinha
Tudo que ela sonhava sobre o José Maria, ela contava por um conselho de velhos, um conselho de anciãos que interpretava os sonhos de Teodora e dizia o que as pessoas tinham que fazer no reduto, né? Mas isso vai mudando em poucas semanas, porque o período de domínio da Teodora é muito pequeno, não passou de uma semana, né? Logo depois assume a liderança o irmão mais velho da Teodora, que é o Manuel. O Manuel parece que reorganiza o grupo dos pares de França, em Taquarussu, né? Ele consegue vencer, no Natal de 1913, um primeiro ataque contra o povoado, né? Mas ele cai em desgraça, né? Porque o Manuel teria dito que queria dormir com meninas, e aquilo foi mal recebido no reduto, ele foi surrado e foi deposto, né, do comando. Assumiu, né, o sobrinho dele, Joaquim, né, um menino de 11 anos, 11 para 12 anos, né, e depois Joaquim e toda a família da Teodora, eles se deslocam com o velho Eusébio, o avô deles, para a construção do novo reduto de Caraguatá. Quando eles estão indo para Caraguatá, Taquarussu é atacada e é massacrada, né? Então, vários personagens femininos são importantes aí. Entre as meninas, né, uma que já não era tão menina assim, era uma adolescente, é a Maria Rosa. A Maria Rosa tinha entre 14 e 15 anos de idade na época que ela chefiou o reduto de Caraguatá. E ela não tinha mais nenhum conselho de anciãos, ela chefiava diretamente, né? Todos os que conheceram, eu falei com pessoas que conheceram Maria Rosa. Eles diziam que ela tinha o comando mesmo, né, do reduto, ela mandava nas pessoas e dizia que eles estavam numa guerra santa. Ela que usa essa denominação na época, né, chamando Guerra de Santo Sebastião ou Guerra Santa, né? A Maria Rosa foi uma líder muito importante. Há alguns personagens que são lendários, que não são históricos, e que apareceram pela memória. É o caso da Chica Pelega, né? Os historiadores, pelo menos a maioria dos historiadores, e todos os que examinaram documentos da época e relatos de pessoas da época da guerra, não há relatos sobre a Chica Pelega. A Chica Pelega parece ser mais um personagem que representa as mulheres que estavam em Taquarussu no momento do ataque, no dia 9 de fevereiro de 1914, né, quando o reduto é massacrado pela tropa do exército. Não houve nenhum combate, foi um massacre. Eles foram cercados e bombardeados, e alvo de metralhadora também por parte do exército, né? Então, ali foi realmente um massacre em Taquarussu, né? Então, as lideranças mais conhecidas, de fato, são Teodora e Maria Rosa, aquelas que publicamente apareciam. Mas, por detrás dos bastidores, existiam mulheres muito influentes também, que é o caso da dona Querubina de Souza, esposa de Eusébio, né, e muito influente. Parece que ela é que indicou Manuel como sucessor de Teodora e depois colocou Joaquim, né? E também a dona Adúlcia de Moraes, que era esposa do chefe rebelde Elias de Moraes. Aliás, o Elias não sabia estava em dúvida se aderia ou não ao movimento. E quem empurrou ele para ir para os redutos foi a esposa Adúlcia, né? Tem até uma frase dela que aparece no livro do professor Vinhas de Queiroz, né? Ela diz para o Elias: se você estava em dúvida de ir ou não para o acampamento do monge José Maria, eu resolvi o problema, já despachei a mudança. Então, só falta você ir junto com a gente, né? Então, ela já tinha despachado a mudança, os filhos, a família, estava todo mundo no reduto, só o Elias que estava em dúvida ainda, então ela resolveu isso. E Elias é um homem importante, muito influente no movimento, né? Então, a gente sabe que essas mulheres, embora elas não tivessem muita visibilidade pública, na prática, elas tinham uma condução muito grande, né, desse movimento. Por quê? Porque dentro dos redutos funciona uma regra muito forte, que é a regra, são os valores morais muito rígidos que essa comunidade sertaneja tem. E nesses valores morais, apesar das mulheres terem um certo destaque político,
como virgens, a mulher era completamente dominada pelos homens nessa época, né? Como era na sociedade circundante, não era só dentro dos redutos, era dentro e fora dos redutos também, né? Estamos ali em 1914, 1915, então a situação da mulher na sociedade brasileira em geral, né, era sempre muito difícil, né? Então a gente também não pode idealizar e achar que dentro dos redutos as mulheres pudessem ter mais poderes do que tinham as outras mulheres fora dos redutos. Não, também não era assim, né? Mas há lideranças e pessoas de destaque ali, né? Eu só chamo a atenção que Chica Pelega ela surge muito mais na música e no folclore do que propriamente na história, né? Ela não é considerada um personagem historicamente existente, né? Ela aparece na memória só a partir dos anos 70 e 80, né? E aí vão anexando e pendurando coisas, né, cada vez mais em Chica Pelega, né? Mas ela parece que existiram em Taquarussu mais de 200 Chicas Pelegas, né? Se a memória quer homenagear aquelas mulheres que morreram em Taquarussu, eu acho que não deixa de ser uma boa homenagem, né? Mas não existiu uma figura com esse nome relatada pelas fontes do período, né? Vamos agora tentar uns 5 minutos, mais ou menos, quem sabe, ou 10, tentar finalizar com algumas questões aqui que também os alunos trouxeram, que é a questão, então, sobre Monte Castelo, se Monte Castelo tem algum marco, né, referente à Guerra do Contestado, qual que seria o papel, né, o que aconteceu em nossa cidade que teria sido esse marco também, por que seria importante, né, nós estarmos vendo esse assunto, e também quais foram as cidades mais afetadas para o contestado, e daí depois vamos tentar fazer isso nos 5 minutos, responder essa questão, e depois mais uma questãozinha ali, tentar agrupar, né, como o professor Silvano fez, para daí a gente finalizar a nossa live. Bem, eu não conheço nenhum ponto de referência material da Guerra do Contestado. A gente sabe que houve conflitos em Major Vieira, né? Vários conflitos na região de Major Vieira, mas nós tivemos Santa Maria muito próximo de Monte Castelo, né? Por dentro da serra ali. Então, é possível, lógico, que o pessoal de Monte Castelo tenha se envolvido, né? E, inclusive, o pessoal ali de Papanduva, que fazia comércio, fala muito de que usava Monte Castelo como ponto de compra de couro, né? E faziam os famosos surrões para erva mate. Então, eles iam buscar os couros nos redutos, né? Traziam, depois transformavam esses. Mas eu tenho uma pesquisa realizada ali na região com o professor Sandro, é o Cemitério dos Inocentes, não sei se vocês conhecem, mas ele tem já na entrada de Monte Castelo, por dentro, pela Estrada Velha, né? Ali tem um cemitério que eles chamam Cemitério do Contestado, mas para mim ele é mais referente aos monges, né? E referente aos monges também, nós temos a capelinha ali no Passa 3, Passa 4, não sei, tem uma capelinha que é a capelinha de São João Maria, tem fonte, inclusive, vocês devem conhecer, isso é importante que seja preservado, né? E vocês têm a imagem do monge bem na praça, né? E bem grande até, né? Então, algumas coisas sobrou, sim. E além, logicamente, se vocês estão trabalhando com tanto afinco o resgate do contestado, que isso é muito importante, é sinal de que o contestado está no ar, está nas famílias, está nos avós, nos bisavós, está no conversar das comadres no fim de semana, né? A BR de vocês ali, que passa no meio, eles chamam da grande cobra prevista por São João Maria, que ela ia passar, né? Passou no meio da cidade. Então, existem muitas lendas, muitas histórias, muitas coisas para serem levantadas. Não especificamente, talvez,
combates, mas a ideia do contestado está muito difundida aqui na região. Tá? Ok. A gente poderia, né, ir um dia inteiro falando de contestado, né? A gente poderia se estender bastante, porque realmente contestado é muita coisa a ser discutida, tem muitas perguntas ali dos alunos, e até eu gostaria de deixar o convite para os professores. Eu acredito que vocês também, o professor Paulo e o professor Mafra, estão nesse grupo que nós criamos exatamente para desenvolver esse projeto, e que aí, após a live, se no tempo de vocês pudessem entrar nos comentários e vendo aqueles que não foi sanadas as dúvidas e respondendo para esses alunos, né? Infelizmente, o nosso tempo já está um pouquinho apertado, né? Quando a gente fala em contestado, nós não podemos ficar presos somente na guerra em si, né? Eu acredito, pelo menos, eu levo isso para os alunos, não sei se eu estou equivocado, mas que existem vários contestados dentro do próprio contestado, né? Então, várias influências. Quando a gente falava da guerra, tá, os caboclos lutavam, mas por quem que os caboclos lutavam? Estavam lutando por Paraná ou Santa Catarina? Não, eles estavam lutando por um pedaço de terra, né? Então, são vários interesses dentro de uma região. É por isso que o tempo ele é muito curto para ser discutido, contestado no seu contexto em geral. Eu passo a palavra aí para a professora Ângela. A professora Ângela também conhece aí bastante pontos também de Monte Castelo, que até mesmo eu, às vezes, desconheço, que trazem aí esse marco referente ao contestado, e que é um trabalho bastante interessante para a gente deixar vivo essa memória na nossa cidade. Então, professor Eric, próximo a nós, né, aqui na divisa praticamente de Papanduva e Monte Castelo, onde foi denominado a região de Queimados, é uma homenagem a um reduto atacado, né, por combatentes no período da Guerra do Contestado. Então, não existe ainda uma pesquisa exata, né, quantas pessoas, mas há indícios de que ali aconteceu um ataque sobre os caboclos, né? Outros pontos, ali na região do Lajeadinho, um pouco para frente aqui de Monte Castelo, a família Roscamp preserva um marco com o poço, o cruzeiro e a capelinha de São João Maria. Tanto é que eles fazem, esse ano não aconteceu, mas todos os anos eles fazem a cavalgada de Santa Cruz, né? E é esse marco. Próximo à professora Irani, ali no Bairro Alto, até a Laisa fez uma pergunta referente a isso, né? Próximo à casa dela também tem o marco de um pocinho que é atribuído a São João Maria. Então, existem vários pontos. O que está faltando? Falta, como eu já havia colocado para os professores, né? Aprofundar esse conhecimento, buscar onde está nas nossas localidades, o porquê, como que foram instituídos esses pontos e atribuídos à Guerra do Contestado. Por que a nossa região se envolveu, né, nesse conflito? Nós temos a ferrovia que corta a nossa cidade. Então, essa perca de territórios, muitos de nossos antepassados, eles sofreram isso, sofreram a perca desse território e tiveram que batalhar para recuperar novamente. Então, assim, agradecer já de antemão ao professor Mafra e ao professor Paulo, né, por essa disponibilidade, todos os alunos por estarem participando dessa live, né, professor Eric, professor Silvano, os demais professores das áreas, né, das ciências humanas da nossa escola. Então, é por aí mesmo, e muito obrigado, professores, por estarem contribuindo nesse conhecimento para os nossos alunos. Passar a palavra para o professor Paulo dar suas considerações finais. Em seguida, o professor Mafra, aí, se quiser fazer suas considerações também. E aí, o professor Silvano, fique à vontade para fazer as considerações finais também. Bom, rapidamente, eu vou ainda procurar responder algumas perguntas que estão aparecendo ali, né? Acho importante, né, que a professora Ângela demarcou, né, esses territórios
em quase todos os municípios do Planalto, a gente tem cruzeiros e águas santas, né? E pequenas grutas, pequenos locais de culto, né? E de memória de passagens do monge, né? Sabe-se lá qual deles, né? Mas são pontos demarcados pela tradição, pela população, pocinhos do monge, né? Águas santas, em todos os municípios tem. O município de Monte Castelo, ele era parte do grande município de Papanduva, né? Foi criado, que foi criado pelo Paraná, né? Passou para Santa Catarina depois do acordo de 1916, que foi colocado em prática em 1917, né? Então, assim, quando se usa esse nome Guerra do Contestado, acho que ficou já bem claro para os alunos que não se trata de uma guerra entre Paraná e Santa Catarina. Não foi uma guerra entre os estados. Havia, sim, essa disputa de limites pelos estados, mas a guerra foi uma guerra muito mais no contestado, né? Ou seja, no território contestado e também em alguns outros territórios que não eram contestados, né? Ganhou esse nome, que foi o nome dado pelos militares, né? A disputa entre o Brasil e a Argentina é um episódio anterior e pega só um pedaço mais a oeste, lá naquela região, né? Entre os rios Chopin e Chapecó e até o extremo oeste lá com Barracão, né? Os rios Santo Antônio e Peperiguaçu, né? Depois os argentinos passaram a reivindicar até o Jangada, mais próximo aqui de União da Vitória, né? Mas, assim, é um território que também foi disputado, mas não era a denominação exatamente de contestado, né? O contestado era entre Paraná e Santa Catarina. Aquele território disputado entre o Brasil e a Argentina era chamado de Campos de Palmas ou Território das Missões. Os argentinos chamavam de Território das Missões, que era uma continuidade que eles diziam da província de Misiones, que tem ali do lado, vizinha, né? Naquele território. Mas isso foi resolvido por arbitragem internacional, né? O caso entre Santa Catarina e Paraná é que se prolongou. E se prolongou, e ali é onde houve esse conflito social, né? Porque é um conflito, é uma guerra social que acontece dentro de um território disputado. Por isso que tem essa denominação, né? Bom, mas eu vou deixar o professor Mafra também concluir a parte dele, né? Eu queria agradecer muito pelo convite do Eric, da professora Ângela, do professor Silvano. Foi uma satisfação estar aqui com o professor Mafra, revê-lo aqui, e eu continuo à disposição para futuros eventos, né? Quem sabe, né, a gente escolhe algum aspecto mais específico para poder explorar mais, né? Outras vezes, porque tentar numa live assim falar sobre toda a guerra ou todo o movimento é muita coisa, né? Foi muito grande o movimento contestado, né? E aí eu fico só olhando para o meu papel aqui, várias coisas que eu esqueci de falar, porque também eram importantes. Imagino que o professor Mafra também esteja com esse dilema lá, né? Mas eu agradeço muito pela oportunidade e também eu acho que não é para a gente carregar os alunos de mil e mil conteúdos assim agora, né? Muito mais para estimulá-los a estudar e aí atrás os materiais fornecidos pelos professores da escola. Grato, então. Eu queria agradecer os professores e a direção da Escola Valentim Gonçalves Ribeiro pela oportunidade que a gente teve, principalmente de voltar a falar de um assunto, porque eu já estou aposentado da UNC, já vai para o 3º ano agora, e já estava com saudade, né? Eu gosto muito dessa questão do contestado. E nós temos muito poucos professores trabalhando contestado em Santa Catarina. O professor Paulo, sem dúvida alguma, é a minha referência. Eu não vejo outro tão gabaritado, tão capacitado. E foi uma satisfação muito grande, então, poder trabalhar com ele esse momento. E graças a vocês, então, professores da escola. Muito obrigado e continuo à disposição. Qualquer coisa, eu moro perto, né? Assim que tivermos liberado essa Covid-19, aí nós vamos
voltar lá para Monte Castelo, passei agora esses tempos lá, né? Deixei um livro para você lá, mas eu vou voltar para lá, porque eu gosto muito dessa região, tá? Então, para vocês, tudo de bom. Eu quero agradecer a participação do professor Paulo Pinheiro. Como nós apresentamos no começo, é um professor referência sobre o contestado de Santa Catarina. Recomendo, né? Super recomendo. Opa, essa obra aqui, Lideranças do Contestado, que é um livro excelente do professor Paulo Pinheiro. Vou procurar a obra do professor Mafra, que eu não conheço, Aconteceu nos Ervais. Então, é uma obra que eu vou procurar, que também nos auxilia na compreensão sobre o contestado. Agradecer a direção da escola por essa oportunidade e professor Eric pela parceria da gente fazer esse trabalho em conjunto. Como a gente falou no início, se por um lado a pandemia nos distancia, que a gente não consegue estar aglomerado na sala de aula, por outro lado a gente consegue se aproximar através aí da internet, de Facebook, de pessoas que talvez numa situação normal a gente não conseguiria discutir, como é o caso desses professores que são referência em Santa Catarina e que dedicaram seu tempo para discutir conosco. Espero que os alunos possam refletir bastante a partir dessa live e de todo o estudo que já tem acumulado. As perguntas que foram levantadas hoje, a gente vai procurar alguma forma de respondê-las. E se a gente não conseguir responder, também não se preocupe, porque o interessante do debate, às vezes, nem é responder pergunta, mas abrir novas perguntas. Então, o mais importante para o debate não é um fechamento, mas é a abertura de novos caminhos. E é isso que nós, através do projeto interdisciplinar de ciências humanas, procuramos fazer, levantar perguntas para que a reflexão sobre o contestado e a nossa região não fique no passado, que ela se torne sempre presente. Então, obrigado a todos e estamos juntos, esperamos continuar outros projetos nessa mesma área de estudo ou outros estudos que surjam a partir desse debate. Ok, então, obrigado aos professores, obrigado aos alunos que se colocaram nesse tempo também aí para estar assistindo a live. O debate não para por aqui, o debate continua, teremos novas atividades aí direcionadas para o estudo do contestado, né? Faremos agora uma gincana online a partir das próximas semanas com os alunos. Em um momento diferente também, a gente espera poder contar novamente com os professores. E fica aqui, então, mais uma vez, o meu abraço e o meu agradecimento a todos vocês. Não sei se mais algum professor gostaria de comentar algo. Melhor não, né? Porque senão contestado é um ano. Ok, então. Então, forte abraço e muito obrigado e até mais. Ok, então. Então, forte abraço e muito obrigado.